Bora falar um pouco do Banco BMG, que pode ser um dos melhores banquinhos da bolsa e em 2025 ainda deve pagar em torno de 10% de dividendos. Quero mostrar um pouco mais desse banco para vocês. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação, bora lá. Peguei minha planilha para poder fazer um estudo para retirar os bancões da bolsa, então eu fiz um filtro apenas com os bancos que estão no meu radar e retirei os bancos que valiam mais de 10 bilhões, ou seja, deixei apenas as small caps. E após as retiradas dos bancões, peguei o dividend yield projetado e coloquei em ordem decrescente do maior para o menor. Hoje o Banco da Amazonas seria o maior dividend yield, porém caiu da cotação de 94 para essa faixa de 73, então por isso que o dividend yield está bem alto. Se a cotação ainda estivesse em 94, o dividend yield estaria em torno de 8%. Banco Banesque deve apresentar os seus resultados na próxima semana, então ainda é difícil de saber se realmente esse dividendo vai se concretizar. E em terceiro lugar fica aqui o Banco BMG, que hoje eu quero fazer um estudo mais aprofundado, mas chama a atenção que diversos bancos ainda devem pagar para 2025 dividendos maiores do que 8%. Então, para quem acha que o Banco BMG é um banquinho, hoje o Banco BMG atende mais de 10 milhões de clientes, com 69% dos produtos com crédito, 28% de produtos de seguro e 2% de cross-selling, que seria aquela venda casada. E a gama de produtos e serviços do Banco BMG no varejo é concentrada em investimentos, conta corrente, crédito consignado, crédito pessoal e cartão de crédito. No setor de seguridade, vida, prestamista e saúde, e no setor de atacado, mercado de capitais, derivativos e créditos. E o setor de seguridade, não posso deixar de mencionar que é um dos setores com maior rentabilidade. Falando bem rapidamente do primeiro TRI de 2025, hoje 2,2 bilhões vieram de produtos core da empresa, ou seja, empréstimo consignado, cartão e cartão benefício. Na carteira de crédito, 26,8 bilhões e vem crescendo desde o primeiro TRI de 2024. Hoje o BMG consegue ter uma boa margem financeira, então para quem não sabe, os bancos captam dinheiro a um determinado juros e emprestam a um determinado juros ainda maior, e essa margem seria a margem financeira, então esse seria o spread, o lucro do banco. Então aqui o Banco BMG já nos mostra que a captação total foi em torno de 1,4 bilhão e a margem financeira após o custo de crédito hoje fica em torno de 9,6, que foi um aumento versus o primeiro TRI de 2024. E no resultado recorrente, um acréscimo olhando o primeiro TRI de 2024, saindo de 94 milhões, indo para 115 milhões. E olhando o ROI da empresa, saiu de 9,9 para 12,1, porém houve uma queda olhando o quarto TRI de 2024 e após a implementação da resolução 4966, ainda houve um acréscimo no ROI do banco, porque o banco teve que provisionar uma quantidade maior para devedores duvidosos, consequentemente o PL diminuiu. E para quem não sabe, o ROI é calculado pelo lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, então como o patrimônio líquido diminuiu, o ROI aumentou de forma artificial, porque se formos pegarmos o ROI recorrente, houve uma grande queda e hoje estaria em torno de 10%. Falando um pouco da carteira de crédito, banco eu gosto de comparar ano contra ano, então olhando o primeiro TRI de 2025 versus o primeiro TRI de 2024, houve um aumento de 10,7% nos consignados, uma queda de 13% no varejo e no atacado um aumento de 4,1%, porém no consolidado da carteira de crédito do Brasil houve um aumento de 5,2% e no consignado da carteira de crédito total houve um aumento de 7,8%, principalmente puxado pelo consignado nos Estados Unidos, onde o Banco BMG também atua. E percebam que interessante, 71% da carteira está em Security Loan, ou seja, consignado e FGTS. E esse é um percentual muito bom, porque é um crédito muito seguro, porque já é desconto diretamente na folha do trabalhador. E percebam um trabalho fantástico, o índice de eficiência do Banco BMG. Para quem não conhece, o índice de eficiência são as despesas divididos pelos lucros, ou seja, quanto menor, melhor, porque se esse percentual está diminuindo
diminuindo significa ou que o lucro cresceu ou que as despesas diminuíram. E percebam que as despesas administrativas e operacionais somaram 600 milhões, queda de menos 2% tri por tri e uma leve alta de 1,2% ano contra ano, bem menor do que a inflação, que em 2024 para 2025 ficou em torno de 5%. Então, um ótimo trabalho que o Banco BMG vem fazendo nesse quesito. E eu sempre falo, preço importa, não adianta comprar uma boa empresa a qualquer preço. Percebam que em 2019, no IPO do Banco BMG, o indicador de preço sobre lucro encontrava-se em 14,7 e em 2020 em 23,39. Então, quem comprou nessas máximas de R$10, de R$8, R$5, tomou ferro na cotação e viu seu patrimônio despencar mais de 70%. Então, agora que o Banco BMG tem chegado em patamares mais confortáveis de aporte, ninguém mais fala sobre o banco, está pagando bons dividendos, tem bons indicadores, tem uma boa perspectiva e ninguém mais tem falado do Banco BMG. Então, quem conseguiu pegar na cotação padrão, ou seja, a cotação que você veria em tela, sem ajuste por proventos, se você tivesse comprado em 2023 por R$2, você teria tido uma alta rentabilidade e altos dividendos. E percebam mais um indicador que a gente pode olhar, que é o preço sobre valor patrimonial. Perceba que em 2019 encontrava-se em 1,42, em 2020 0,88 e atualmente encontra-se em 0,49. Então realmente é um patamar muito baixo. Normalmente bancos que têm um ROI de 15% têm um indicador de preço sobre valor patrimonial de 1, e eu quero mostrar para vocês à frente por que eu acho que o Banco BMG ainda está descontado. E é como eu disse, normalmente o mercado precifica um ROI de 15% por um preço sobre valor patrimonial de 1. Hoje a cotação do Banco BMG é de 3,74, um ROI de 12,1% e um preço sobre valor patrimonial de 0,49. Então, considerando esse ROI de 12,1, hoje o preço sobre valor patrimonial, em teoria, do Banco BMG deveria ser em torno de 0,61. Então, a cotação teria que ser em torno de 4,64 para ficar mais ou menos em linha com o ROI que o banco tem entregue. Então ainda haveria um percentual de alta em torno de 24% para poder chegar nessa cotação. E o Banco BMG foi outro banco que sentiu os efeitos da Resolução 4966, que elevou as provisões. Como eu havia falado, o impacto no patrimônio líquido foi severo, com uma redução em torno de 700 milhões, o equivalente a 19% do capital no quarto tri de 2024. E o Banco BMG tem sido forçado a vender a sua carteira de crédito nos Estados Unidos. E como eu havia falado, se não fosse essa redução no capital, o ROI ajustado ficaria em torno de 10,6%, que é menor do que os 12% que foram reportados no quarto tri de 2024. E só para vocês verem o efeito da Resolução 4966, as provisões para devedores duvidosos subiram do quarto tri de 2024 para o primeiro tri de 2025 em 24,2%. Porém, apesar disso, a inadimplência acima de 90 dias apresentou uma melhora tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Então esse seria mais um ponto positivo para o BMG. Falando de proventos, o Banco BMG paga 4 vezes ao ano, referente a cada um dos trimestres. E o primeiro pagamento seria em abril, depois em julho, outubro e em dezembro. E em 2025 o Banco BMG já pagou 10 centavos de JCP, então seria em torno de 8 centavos, tirando o desconto de proventos, porque o Banco BMG só paga proventos do tipo JCP. E eu queria fazer mais um destaque como que preço importa. Percebam que o dividend yield, quando você olha nessa projeção de percentual, aparentemente o dividendo do Banco BMG melhorou, porém isso não é verdade. O que aconteceu foi que a cotação caiu. Percebam que nos últimos anos o Banco BMG em valores pagou em torno de 25 centavos, 30 centavos, 30 e poucos centavos, então praticamente não andou. Na verdade, o que ocorreu foi que a cotação caiu, então o percentual do dividendo fica maior. Falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje o Banco BMG tem um preço sobre valor patrimonial de 0,49, com um lucro líquido de 450 milhões esperado para 2025, teria um PL de 4,78, porém desconsiderem esse PL médio dos últimos 10 anos, visto que o Banco BMG fez seu IPO em 2019 e com um payout de 45%,
eu acredito num dividendo entre 9,5% e 10%. E percebam esse gráfico fantástico do Banco BMG. São poucas empresas da Bolsa Brasileira que conseguem ter um gráfico desse. A receita melhorando ano a ano de forma crescente e gradual, sem sustos, sem aquele zigue-zague. Então o Banco BMG tem feito um bom trabalho, principalmente para aumentar e para conseguir mais receita. Apesar na variação do lucro, a receita tem crescido ano a ano. E esse é um gráfico que eu gosto sempre de mostrar para vocês, que é de lucro versus cotação. Percebam que a cotação do Banco BMG saiu dos R$10, caiu para a faixa dos R$2 e atualmente se recuperou um pouco, está indo na faixa mais ou menos de R$13,70, R$13,80. Porém, o lucro, apesar de ter despencado até 2022, aumentou de uma forma bem agressiva e aparentemente tem aberto esse gap que o mercado pode não estar percebendo, que o lucro aumentou de uma forma exponencial e a cotação não acompanhou. Mas me falem aqui, pessoal, na sua carteira tem espaço para um banco menor ou você prefere os bancos mais robustos da bolsa? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.